Olá, meu nome é Tenille, sou consultora técnica da Calebo, trabalho com os produtos da Calebo e também com os produtos da Cical. Cical é a linha de chocolate nacional da Barrique Calebo. E hoje a gente vai fazer a receita com esse produto, com esses produtos, com o nosso chocolate, com a nossa cobertura também e com o nosso cacau em pó, 100%. Esses três produtos vão compor a receita, que ela é muito simples, certamente ela é bem interessante para você colocar numa vitrine de padaria, porque vai atrair várias crianças, vai ser uma receita divertida, colorida, bem saborosa. É uma receita de uma bolacha recheada, tá? Para substituir o que as crianças comem hoje. As crianças estão comendo várias bolachinhas, né, que tem muita gordura fracionada, gordura que não faz bem para a saúde. E a receita que eu vou mostrar é uma réplica, é uma versão de uma bolacha com uma ganache dentro, que vai ser certamente muito mais divertido, muito mais prazeroso de comer, tá certo? Então eu vou preparar 2 ganaches para começar a receita. Vou preparar uma ganache de chocolate branco Cical. A linha Cical, ela é composta por 3 tipos de produto, né? A gente tem o Gold, que é o chocolate Cical. A gente tem também o Cical Cobertura, que é o Cical Mais, né? Os chocolates se diferenciam, um sendo mais é a cobertura, o Cical Gold é chocolate. Temos ainda chips forneável, que é usado mais na época do Natal, para fazer cookies, né? Então, são três variações de produtos. Bom, para começar a receita, o que eu vou utilizar? Eu estou usando o chocolate branco Cical, o Gold, tem um cheiro muito bom, cheiro de leite. Aqui eu tenho uma quantidade, são 200 gramas de chocolate Cical branco. Aqueci o meu creme de leite fresco, tá? Com 35% de gordura. Aqueci no micro-ondas a temperatura de 70 graus. Por que eu aqueci nessa temperatura? Porque se eu aqueço muito, uma temperatura muito alta, acima de 100, se eu ferver o meu creme de leite, a minha ganache demora muito tempo para esfriar. E isso é perigoso do ponto de vista de segurança alimentar, tá? Então, se eu aqueço até 70 graus, a ganache ela esfria mais rápido e eu fico mais tranquila em relação à segurança dela, ok? O que eu vou fazer? Eu vou verter esse creme de leite, são 60 gramas, nos 200 gramas de chocolate Cical branco. É uma quantidade pequena de creme de leite. Vou aguardar um pouco, né, para esse creme de leite transferir o calor para o meu chocolate. E vou mixar, certo? O mixer, ele tem uma função muito interessante. Ele vai ajudar a ganache ficar mais homogeneizada, certo? Vai ter menos partícula de água solta na ganache. Fica com uma textura muito mais fina. Se eu precisar levar ao micro-ondas, eu levo mais alguns instantes ao micro-ondas para poder ajudar no derretimento. Não tem problema. Dando continuidade, a ganache, ela tem que estar nessa textura. O chocolate tem que estar bem derretido, não pode sobrar nenhum pedacinho. Eu uso o mixer porque ele me ajuda muito a dar essa textura para a ganache. E sempre utilizo um refratário alto para evitar que encha, que coloque muito ar na minha ganache. Isso também aumenta a durabilidade, certo?
Então, ela está pronta. A temperatura final da ganache está na faixa dos 35 graus, tá? Ela caiu rapidamente. Então, isso é importante, ela está longe da temperatura de risco. A minha receita, eu colori a ganache branca, utilizei os corantes da Grand Chef, certo? Coloquei uma quantidade muito pequena, cerca de 1 colher de chá. Bom, vou retirar a ganache. Eu usei 2 cores, uma para fazer a minha ganache, usei a amarela e a vermelha. Aqui eu vou demonstrar apenas com uma das cores. A quantidade, ela vai a seu gosto, se você quer uma ganache um pouco mais escura, com um tom mais forte, com um tom mais intenso, você coloca um pouquinho mais. Bom, vou usar... Qual vocês preferem? Bom, de qualquer maneira eu vou escolher, tá? Tem várias cores, tem ainda a lilás, tem a magenta, que é um lançamento. Eu vou usar a amarela. Está numa temperatura boa ainda para derreter o corante, né? Está na faixa dos 35 graus, então ele vai derreter facilmente. Pronto, a minha ganache está pronta. Olha que bonita. Ela está com uma cor bonita, também está com uma textura ótima. Eu vou utilizar no dia seguinte, tá? A ganache, normalmente eu uso para ela ter uma firmeza melhor, para poder ficar com uma textura melhor, eu uso no dia seguinte. Então, vou reservar, passo um filme plástico, aderindo à ganache e deixo de um dia para o outro. Não precisa colocar na geladeira, certo? Que ela vai, naturalmente, ela vai cristalizar. Agora nós vamos preparar uma segunda ganache. É uma ganache com Cical ao leite, tá? O chocolate Cical, ele é o chocolate nacional, que tem leite em pó na formulação e faz dele um chocolate muito mais cremoso, certo? Eu vou colocar 200 gramas de chocolate no meu refratário. Eu aqueci meu creme de leite fresco a 70 graus, correto? Vou verter no meu chocolate. Agora eu vou utilizar o mixer para homogeneizar perfeitamente a minha ganache e deixar ela com uma textura mais fina, mais delicada. A ganache eu sempre utilizo no dia seguinte. Procuro sempre usar um refratário alto para evitar de incorporar muito ar na minha ganache. Pronto. Todo o chocolate está bem derretido. É interessante você sempre se certificar de que o chocolate se desmanchou por completo, porque se você tiver que usar um saco de confeitar, se tiver um pedaço de chocolate maior, vai entupir o seu saco de confeitar, certo? Cubro com um filme plástico para evitar de ressecar a superfície. Essa ganache ela é bem versátil, vocês podem usar tanto para um bolo, quanto para um cupcake. Nesse caso eu vou usar no biscoito, né, na bolacha, no recheio da bolacha. Mas é uma ganache que serve para, tem várias utilidades.
para várias preparações. Após o preparo dos recheios do meu biscoito ou da minha bolacha, o que eu vou fazer? Preparei a minha ganache de chocolate ao leite, minha ganache de chocolate branco com a cor amarela. Agora eu vou preparar a massa da bolachinha, certo? A massa é muito simples, meus ingredientes já estão separados. Leva na massa, além do cacau em pó, Cical, certo? 100%. É importante eu explicar para vocês que o Cical, a linha Cical de cacau, ela vai desde o 33% até 100%. Esse que eu estou usando agora é 100% cacau, correto? E vou usar também na minha massa chocolate ao leite. Então ela fica uma massa bem saborosa e bem rica e muito macia também, tá? Então vou pesar aqui no total 60 gramas de cacau em pó. Já tinha separado 30 gramas e estou acrescentando mais 30. Pronto. Então, vou começar o preparo da massa. Essa massa, ela é simples, ela leva manteiga, correto? Manteiga, açúcar mascavo e açúcar refinado. A minha manteiga, é importante lembrar vocês que a manteiga tem que estar em ponto de pomada e os outros demais ingredientes, tanto o leite e o ovo, tem que estar na mesma temperatura, para que não dê nenhuma alteração, para que a massa não talhe. São 110 gramas de manteiga. Raspar bem. Açúcar mascavo. E açúcar refinado. Vou colocar na minha batedeira. Vou continuar, vou bater meu açúcar com a manteiga em pomada até esbranquiçar um pouco. Eu bati, misturei, né, a manteiga em pomada, o açúcar mascavo, 100 gramas, e 120 gramas de açúcar refinado. Ficou nessa textura aqui, certo? Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o meu chocolate derretido. Ele está numa temperatura, não precisa ter um controle muito rígido com a temperatura, basta estar derretido. É o chocolate ao leite Cical. Eu aproveito para misturar com a manteiga, certo? Ele vai misturar, depois eu acrescento o ovo e deixo o volume da receita, né, o volume dessa mistura dobrar um pouquinho. A velocidade da minha batedeira é velocidade média. Nesse momento, o chocolate vai misturar por completo com a manteiga e com os açúcares. Pronto. Sempre dou uma ajudinha aqui com a espátula, tá? Para não ficar nenhuma parte mal misturada. Agora eu vou acrescentar o ovo. O meu ovo está na temperatura ambiente também, certo? Então vamos lá. Vou ajudar um pouquinho. Já dá para ver que ele já está ficando com uma textura mais cremosa. Vou ajudar com a espátula. E continuar a bater antes de acrescentar a farinha de trigo e o cacau em pó peneirados.
a farinha de trigo e o cacau Cical 100%. Já peneirei os 2 ingredientes, tá? Dá para notar que a minha mistura ela aumentou de volume. Acrescentando os secos, vocês vão notar que a massa vai ficar bem pesada. Mas não tem problema, porque logo depois a gente vai acrescentar o leite e isso vai normalizar, certo? Então vamos lá, misturar. Misturamos os ingredientes secos, a farinha e o cacau. Agora eu vou acrescentar 210 ml de leite, certo? Leite integral, desnatado, como você preferir. Após acrescentar o leite, deixa bater por uns 5 minutos. Ela vai ficar numa textura bem lisa e bem fácil de aplicar na forma. Bom, eu já coloquei minha massa, que ficou assim, numa textura bem cremosa, bem homogênea. Coloquei na minha manga, tá? No meu saco de confeitar e vou fazer pequenos círculos. Você define o tamanho. Se você quer um biscoito menor, você faz um círculo menor. Se quer um tamanho maior, faz um círculo maior, correto? Simples. Deixa um espaço porque ela tende a abrir um pouco. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. A massa rende bastante, tá? Então, com uma receita você consegue mais ou menos umas 60 unidades de biscoito, dá umas 120 metades, né, de biscoito. No final você tem um rendimento de 60 bolachas. Pronto. Agora a gente vai levar para assar, certo? Vai ficar mais ou menos 8 a 10 minutos. Depende muito do forno. Nossa massa ficou pronta, levou 10 minutos para assar. Os biscoitinhos ficaram nesse formato, tá? Estão bem macios por dentro, tá? Agora eu vou rechear. Vou separar metades de um tamanho parecido, né? Para que eles fiquem num tamanho regular. Né, 2 metades. Esses acabaram de assar, tá? Eu tenho 3 ganaches prontas. Eu tenho uma de chocolate ao leite Cical e tenho outra de chocolate branco Cical, que eu colori com o corante Gran Chef, um amarelo e o outro vermelho. Estão aqui as minhas metades. Agora eu vou colocar o meu recheio, a minha ganache. Coloco em uma das metades. E fecho. Fica bonito. Bem colorido. Pronto. Depois eu vou mostrar 2 formas de você comercializar. Você pode vender tanto embalagens,
né, para presente. Você pode também colocar em bandejas, né, para colocar na vitrine direto, ou em caixinhas também para você vender. O que eu vou fazer agora para finalizar a decoração? Aqui eu tenho derretido chocolate fracionado Cical, blend, cobertura, né? Eu não preciso dar choque térmico. Olha que cor linda, bem escuro, bem intenso. Eu derreti na potência média até 45 graus e vou utilizá-lo na temperatura de 38 graus. Pronto. Naturalmente vai cristalizar. Antes de endurecer, o que eu vou fazer? Vou colocar um pouco de split da Callebaut, tá? Split ao leite, o split 4M. Coloquei um pozinho dourado para dar um efeito e vou verter um pouquinho sobre as bolachinhas. Você pode ou usar o dourado, ou usar o tradicional, que fica também muito bonito. Estamos quase no final. Espero que vocês tenham achado simples o preparo dessas bolachinhas. São bolachinhas artesanais, com recheios que você pode criar. Se você quiser criar um recheio de laranja, raspar um pouquinho de laranja, fazer uma infusão no teu creme de leite e misturar no chocolate ao leite ou no chocolate branco, você vai ter um sabor maior ainda. Aqui são 2 chocolates, só o chocolate branco e o chocolate ao leite, de uma forma mais simples, mas você pode criar da forma que você quiser e saborizar o teu chocolate da forma que você quiser, tá? Então pronto.